Edificar a igreja é construir. Mas construir a igreja, ela, mais uma vez, né? Deus nos pede um esforço. Então, o nosso batismo, o nosso chamado, o chamado de Jesus nos leva a construir, não a destruir. Certo? Construir a igreja, o que é? É dar a evangelização. Claro, num primeiro momento é evangelizar. Eu lembro também, né, quantas vezes nós somos chamados, nos primeiros tempos, dentro da comunidade, a aprender, a estudar o querigma. Alguém aqui estudou, alguém fez escola de evangelização, ou estudou o querigma na sua comunidade, para quê? Para anunciar o bem que é Deus, né? Então, o primeiro momento, assim, para edificar a comunidade, edificar a igreja, eu preciso fazer o quê? Dar o quê? A evangelização. Ou seja, o que é o querigma? É anunciar, né? Anunciar. Aquele que já conhece, que no caso é a própria comunidade, e aquele que não conhece, aquele que vem beber. Então, edificar a igreja é, antes de tudo, receber de Cristo, receber dele por primeiro, e pela comunidade esta evangelização. Eu não posso dar o que eu não tenho. E a evangelização não é a educação das coisas religiosas, não é educar na fé apenas, mas é formar o homem novo. A gente diz assim, né? Uma evangelização que chega até as nossas profundezas, raízes. Raízes, o que é raízes? É onde tudo começa. As raízes do pensamento, as raízes do sentimento, as raízes dos relacionamentos, né? As raízes da forma de ver, da forma de ouvir. Então, aqui, esta evangelização, que é o anúncio da palavra, o anúncio do amor de Deus, o anúncio do Espírito que me habita, tudo isso, ela tem que chegar até aqui. Por isso, para edificar a comunidade, eu preciso ser edificado antes. É um caminho, né? O que os discípulos fazem com Jesus? No caminho, eles vão sendo curados, eles vão percebendo, eles vão entendendo, eles vão chegando cada vez mais próximo do que realmente Deus pede ou Deus deseja a respeito deles. Então, ninguém edifica a igreja se não é evangelizado. Ou seja, conhecer e experimentar. Aqui nós vamos dizer que a evangelização, ela nos leva a uma experiência particular. Na vida fraterna, nós precisamos dar aos nossos irmãos o presente do que Deus fez conosco. Eu sou um presente aos meus irmãos quando eu dou a eles o que Deus fez em mim. Quando nós olhamos as coisas, olhamos a própria comunidade, olhamos o tempo, as experiências do céu, as flores, o arranjo, a capela, o quarto, a cama, o chuveiro, a comida. Essas experiências particulares devem ser dadas aos nossos irmãos como uma evangelização. Por exemplo, dizer quando você vai chegar lá na sua casa que você comeu a ovelha, tem uma forma de dizer. A delícia que foi. O tempero daquilo que você comeu foi extraordinário. A maciez daquela carne, ninguém nunca viu. Estão entendendo? Quando nós passamos as nossas experiências particulares para a comunidade, nós precisamos passá-la também cheias de transcendência. Não só as coisas que a gente diz, que conversa, mas aquela experiência que Deus nos deu da rotina do dia a dia.
A experiência que Deus nos dá naquele quarto, naquela noite, naquele consolo. As experiências particulares têm que se tornar experiências transcendentes. Às vezes nós estamos dormindo, nos acordamos com aquela música no nosso coração. Esta experiência deve ser passada para os nossos irmãos como uma experiência transcendente. Aquele dia que eu estava lá na louça, né? A gente conta isso. Estava lavando os pratos, estava lavando, cansada, e olhei para o céu, para as estrelas, o qual aquelas estrelas naquele dia Deus fez para mim. Toda esta linguagem, toda esta rotina que nós vamos recebendo no dia a dia, na rotina da comunidade, deve ser cultivada dentro de nós como uma experiência de Deus. Porque ao ler os apóstolos do Evangelho, nós vamos vendo que eles vão nos dando uma experiência fantástica das coisas, até mesmo do próprio sofrimento, transcende para passar adiante o que eles viveram. Então, para